a mais um episódio da segunda temporada da websérie do Grupo Intelipost, Tecnologia para Entrega Perfeita. Eu sou Amon Borges, jornalista, e estou aqui no estúdio montado direto do VTEX Day e recebo aqui para uma conversa a Aline Salles, diretora de novos negócios da VTEX Loja Integrada. Bem-vinda, Aline. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigado. E Daniel Frantz, VP de Logística do Grupo Intelipost. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar participando dessa websérie. E eles estão aqui para esse episódio que é intitulado Como a logística pode ser o motor de vendas da sua loja virtual. Então a gente sabe, né, que nos últimos anos a logística passa, na verdade, por uma revolução e deixa de ser puramente operacional para transformar-se parte fundamental da estratégia de todas as empresas, né, para melhorar a eficiência, os resultados de qualquer negócio. Então aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre como isso se torna um diferencial muito potente na estratégia de qualquer empresa no Brasil. Então, para começar, eu gostaria de direcionar uma pergunta a ambos. Vamos começar por Aline, né, que a gente sabe que a adoção de uma logística com estratégia de negócio, como eu disse bem agora, é uma tendência no setor de e-commerce, né? Então eu queria pedir para vocês comentarem, iniciassem essa nossa conversa dizendo como essa eficiência logística na prática contribui para o crescimento de vendas, redução de prazos e custo, que isso é o que muito importa para o consumidor final. Vamos começar ali. Bom, a logística é um tema muito amplo, né? Ele realmente permeia toda a cadeia, todo o fluxo do pedido, a jornada do pedido. No caso do e-commerce, eu acho que a primeira barreira que a gente precisa sempre estar atento e tentar transpor é a questão do custo do frete. Porque a primeira interação que o consumidor final tem com a logística é ele ver o custo do frete quando ele está fazendo uma compra, né? Algumas operações são frete grátis, né? Os clientes aplicam promoções, mas se não, a primeira coisa que acontece é ver o custo do frete e ter aquele choque, né? E isso leva ao abandono de carrinho, que é muito comum, mas cerca de 70% das vendas são abandonadas em função do alto custo do frete. Então, acho que o primeiro desafio de um lojista e do mercado é conseguir buscar alternativas, soluções, integradores, negociações adequadas junto a parceiros de transporte para que esse preço, para que esse custo no final ele seja atrativo e não seja um impedimento, né, para perder um cliente que chegou até a jornada ali da compra, né? Então, à frente do transporte, da distribuição, a negociação com transportadores, a busca de parceiros que intermediam e que são especialistas no segmento, eu acho que é fundamental aí para transpor essa barreira. Depois a gente entra nas etapas mais operacionais, né, custos físicos aí de toda a gestão de um produto, armazenagem, expedição, que claro vão influenciar no custo final e nas margens que aquele negócio tem, mas eu acho que o frete, sem dúvida nenhuma, continua sendo o maior custo para o lojista, para a operação logística e o mais perceptível para o consumidor final. Tá certo. Daniel? Bom, eu sempre brinco, né? A logística, ela é tecnicamente simples, né? Assim, você consolida a carga e desconsolida a carga a todo momento. Mas eu acho que fazer isso, né, com o menor custo, no menor tempo possível, aí torna muito desafio, né? Porque acho que todo mundo aqui é consumidor, de compra na internet todos os dias, e você como consumidor, você não quer pagar frete e quer receber o mais rápido possível, né? Então você quer receber no same day, no next day, pagando nada. Só que isso custa muito, né? A gente sabe muito bem, a gente como do lado aqui de operador logístico, né? A Aline também como plataforma, sabe? É muito desafiador, precisa ter muita densidade para conseguir ter o menor custo no menor tempo possível. Então, acho que isso na prática, no dia a dia, é super desafiador, né? Então, acho que desde o começo, como a Aline comentou, não só o transporte, mas a logística como um todo, que acaba abrangendo todo o supply, né? Todo o picking, packing, depois vai o transporte, né? Fazer isso, todas essas etapas darem certo, de fato, acho que é um grande desafio, né? E gastando o menor dinheiro, menos dinheiro possível, né? E também no menor tempo possível. Então, acho que isso de fato, na minha visão, um grande desafio do lojista, né? E aí acho que tem várias estratégias, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como você consegue fazer isso da melhor maneira. Perfeito. Aline, com a sua experiência no mercado, né, em gestão de projetos de logística e distribuição, especialmente com foco no atendimento ao cliente, como otimizar essa integração entre time de logística e atendimento
para que uma marca consiga trazer uma experiência ao consumidor final que satisfaça e que o mantenha, né? Porque a gente tem discutido aqui em outras conversas nessa segunda temporada da websérie o quão custoso é manter o cliente e atrair novas pessoas para ser seu consumidor, né? Então, como integrar essa estratégia, time de logística, atendimento, para conseguir reter e atrair novas pessoas? Legal, é um pouco mais fácil falar do que acontecer, mas eu destacaria duas frentes, né? Primeiro, a relação com o seu parceiro logístico, com o seu transportador, né? Infelizmente, em muitos momentos o mercado brasileiro, ele tomou e ainda toma em algumas circunstâncias o transportador não como um parceiro, mas como uma forma de ter o menor custo possível, não respeitando as margens que aquele negócio também precisa ter. Então, ficar trocando o tempo todo de transportador, ficar buscando todo o tempo um que está um pouco mais barato, que está ali R$1, 50 centavos por faixa de peso mais barato, eu não acredito ser o caminho mais sustentável. Claro que se você está passando por problemas operacionais, de performance, o parceiro não está adequado e você já tentou resolver e não deu certo, com certeza você tem que usar as opções que o mercado dá. Mas eu acho que é fundamental ter uma parceria respeitosa com o seu transportador, com o seu operador logístico, para que vocês juntos possam construir uma operação saudável, né, sustentável, de qualidade, porque às vezes leva tempo, né? Tem as particularidades da loja, tem as particularidades do parceiro. O Brasil é muito grande, é continental, às vezes você tem modalidades de entregas distintas, entrega rápida, entrega com uma distância maior. Então, se você fica o tempo todo explorando esse perfil de exploração, de não parceria com os transportadores, eu acho que ele não é saudável. Ele pode até te trazer uma economia a curto prazo, mas isso não é saudável a médio e longo prazo. Então, acho que eu destacaria, porque isso vai refletir em toda a questão da qualidade do atendimento, na performance e tudo isso na experiência do consumidor. E eu destacaria em segundo lugar a tecnologia, né? Porque mais de 50% dos contatos numa central de atendimento, eles são por entrega e muitas vezes só uma informação. A entrega não está atrasada, mas o cliente tem a ansiedade de saber onde está a entrega, qual é a previsão, se vai cumprir o prazo mesmo. Então, a tecnologia, você usando empresas com rastreamento adequado das encomendas, com previsibilidade, dão uma segurança para o consumidor final, né? Para que ele se sinta bem atendido, para que ele se sinta seguro, né? De que a encomenda dele vai chegar no prazo prometido, onde está. Então, eu acho que eu destacaria a parceria com o seu parceiro de forma construtiva para que vocês possam no futuro ir cada vez atingindo melhores níveis de performance e de atendimento, e a tecnologia como uma alternativa de te dar informações precisas, da segurança para o consumidor final. Me chama a atenção essa parte da parceria que você mencionou, né? Queria saber até com a experiência de vocês no mercado, se vocês observam um cenário em que as empresas estão maduras nesse sentido de vou trocar, tá dando certo a entrega com o parceiro, mas vou trocar porque eu encontrei outro mais barato. Vocês veem muito esse tipo de troca simplesmente por um valor menor, mas digamos, num time que está ganhando e acabam mexendo? Vocês ainda percebem muito esse problema no mercado? Eu percebo, antes de estar numa empresa de tecnologia, né, eu trabalhava do outro lado da mesa, que era justamente conduzindo operações, né, empresas de varejo mesmo, como Submarino, Walmart. Então, nessas operações é muito comum, você é muito cobrado, né, por reduzir custo e aumentar a performance. Então, se a gente não tomar cuidado, né, então há uma troca de time, uma nova liderança que quer positivamente demonstrar resultado e acaba fazendo trocas, né, imediatas, e infelizmente eu já vi transportadores falirem, né, quebrarem por não conseguirem manter aquilo. Então é preciso uma conscientização, né, de que aquele preço é saudável para ambos os lados. Tem que ser um ganha-ganha, né? Tem que ser positivo para o transportador e pro contratante, para o varejista também. Então eu já errei nisso, já descobri isso na prática ao longo desses 25 anos, então é um conselho que eu dou: a construção de uma parceria sólida, que seja importante para os dois lados, que seja um ganha-ganha e que você vá amadurecendo aquela operação
informação, porque é complexa, não é você, né? Tem muitas nuances, então eu acho que isso ainda acontece. Vejo os pequenos e médios varejistas fazendo isso bem menos, porque até eles não têm volume, às vezes, suficiente para ficar trocando, né, de transportadores, mas os grandes ainda fazem, e isso eu alerto como um cuidado importante. Eu acho que até para complementar, né, a gente vê bastante player de transportador entrando no mercado, acaba focando muito no preço, né, e logística não é só preço, é qualidade, é nível de serviço e tudo mais. Também quando a gente olha para o lado do embarcador, né, eu fui embarcador também por muito tempo, acho que você ter bons parceiros, e não é ter 10, não é ter 20, o número, né, quanto menos melhor, né, você consegue garantir um volume para ele, você consegue dar uma previsibilidade para ele, em troca ele vai te dar um bom serviço, vai te dar uma boa relação, né, o que a gente vê é o embarcador colocando 10, 20 parceiros, né, cada um com um pouquinho de volume, no final ele não é relevante para ninguém, e aí vem um cara que por R$1, ele muda todo o volume para esse transportador que está cobrando R$1, R$2 a menos. Só que no final, quando você perde um cliente, né, para conquistar um cliente, um custo de aquisição de um cliente é muito mais que R$1, R$2, né? Custa um cliente, sei lá, R$50, R$100, né? E você vai começar a ganhar dinheiro desse cliente na segunda, na terceira compra. Então, o custo da entrega ele é relevante, né, no teu P&L, no todo o teu business, mas às vezes não é a forma mais inteligente, né, de você reduzir e ir para um transportador que cobra mais barato, mas sinceramente não é o melhor nível de serviço, não é a melhor entrega na ponta, né, enfim. Então acho que tem que fazer isso da forma inteligente. Não, eu queria manter a palavra com você, porque uma das revoluções das entregas, né, são as estratégias de pontos de envio, né, nos empreendimentos parceiros. Tem um número aqui de uma pesquisa, Panorama da Logística, que a Intelipost fez em parceria com a Imlog, que ela apontou 46% das operações enterprise gastam mais de 20% do orçamento com transporte, que é muito expressivo, né, num orçamento. Como esses pontos de envio auxiliam os grandes players a reduzir os custos altos dessas entregas? Como a gente conta essa história, né? Se a gente olha o mercado há 15 anos atrás, né, principalmente antes do marketplace começar a crescer, né, hoje o volume antigamente, há 15 anos atrás, era muito diferente de como a logística funcionava, na minha visão, né, principalmente no começo da entrega, né. Então, há 15 anos atrás, você tinha players como Americanas, né, Submarino crescendo, Casas Bahia, né, o grupo Cenova na época. Então, era basicamente, a primeira milha tinham grandes centros de grandes armazéns, grandes centros de distribuição, né, onde você tinha lá enormes lugares com todo o estoque centralizado, onde o transportador ele ia lá com uma carreta, postava 10 carretas, pegava todo aquele estoque e começava a distribuir até chegar na casa do consumidor. Com o crescimento, né, de Mercado Livre, a própria Americana, os próprios players começando a crescer o marketplace, né, o volume ele começou a ficar descentralizado, né? Então quer dizer que ao invés de sair de um grande centro de distribuição, de um grande armazém, começou a sair de pequenos, né, da casa de um vendedor, de um pequeno centro de distribuição, o que fez com que, em vez de você colocar 10 carretas no centro de distribuição, você não colocava mais, né? Então você começou a fazer essas coletas com carros menores, que faz com que o custo dessa entrega ele comece a ficar muito maior, né? O que é um custo quanto maior, né, o carro, menor o custo por pacote. Então começou a se tornar um grande desafio, principalmente, né, nesses pequenos vendedores que não têm um volume tão significativo por dia, o custo dessa coleta começou a ficar muito grande. O ponto de envio ele entrou justamente, né, há 5 anos atrás a ganhar mais relevância no mercado brasileiro, porque principalmente esses pequenos vendedores, né, que vendem dentro dessas grandes plataformas conseguem ter acesso a preços mais competitivos. Porque em vez de você mandar um carro em cada casa de cada vendedor coletar 5, 3 pacotes, o vendedor leva esse pacote até um ponto de envio, onde lá vai ter 100 pacotes, né? Então o carro, ao invés de passar em 10 lugares, ele passa em um lugar só e o custo do pacote fica muito mais relevante, né? O que faz com que esse seller, né, tenha acesso a preços e a transportadoras muito mais competitivos, né? A transportadora, ela também tem um desafio, ela não consegue sair coletando em pequenos sellers, né? É um grande desafio. Logística e operacional também, né? Você demanda muito mais carro, muito mais motorista. A gente sabe também que existe uma grande escassez de motoristas hoje no mercado brasileiro, né, de veículos para fazer essas coletas. Então o ponto de envio ele entrou justamente para consolidar pequenos vendedores, né, que vendem nessas grandes plataformas hoje e também facilitar o acesso a custos, né, e transportador. Então acho que isso mudou muito o jeito que a logística acontecia, transformou
e também a facilidade de novos vendedores entrarem para vender no mercado, no comércio eletrônico, também mudou muito. E o ponto de envio veio justamente para isso, né? O ponto de envio ele não é só justamente um ponto para você enviar um pacote. Também tem outras funcionalidades, né? Como você retirar, você fazer uma devolução. Tem também outros meios, outras funções, né? Esse ponto, né? Nada mais é do que um estabelecimento, né? Um estabelecimento comercial que tem ali perto da sua casa uma papelaria, uma farmácia, onde você vai lá, deixa o seu pacote no menor tempo possível, com o menor custo possível. Mantendo esse papo sobre a satisfação do cliente, né? Então a gente tem uma estimativa que 1 em cada 3 consumidores abandonam uma marca após uma experiência ruim, que é o que a gente estava falando, o Daniel até citou, né? O custo que pode chegar para a aquisição de um cliente, R$50, você vai economizar numa entrega a R$1 mudando a transportadora, né? Então, pensando em desafios dos lojistas virtuais em relação a essa logística eficiente que a gente tanto comenta, como isso impacta o consumidor, né, nas taxas e os negócios da empresa, né, com as taxas de conversões e outras métricas relevantes para o negócio? Qual o impacto disso e como lidar aí no atendimento ao cliente, né, com as devoluções e insatisfações das pessoas? Pode começar ali. Tá, bom. A experiência, se a gente pensar, toda a experiência do comprador, ela tá virtual, né? Então ela começa de forma virtual, com a busca do produto, com a aquisição. Então vai ser a logística, vai ser a entrega que vai proporcionar a primeira experiência física, né? De fato ali direto com algo real. Então, você conseguir lidar, né? Primeiro com uma questão até de sentimento, porque você criou uma expectativa com aquela compra e quando ela chega fisicamente, pode acontecer uma frustração, né? Nós somos movidos por expectativas, né? E realidades, né? Então, começa desde a escolha, né, da tua embalagem, né, para que ela chegue adequada, chegue com um aspecto positivo, não molhada, o item não quebrado. Então acho que isso é bem importante. Com a escolha do teu parceiro, né, do teu operador que vai proporcionar essa experiência, que respeite regras, né, desde na relação, a simples relação ali com o consumidor final, eu acho. E claro, nos bastidores, toda essa relação de negociação, de busca por parceiros adequados e na mesma linha da expectativa e realidade, cuidado com o que você promete, né? Claro que nós estamos o tempo todo perseguindo entregas mais rápidas, com horário agendado, com experiência de retirada em loja, mas você de fato consegue cumprir aquilo, né? Porque às vezes para uma melhor conversão você promete um prazo que na prática você não realiza. Então é melhor você, né? Tô aqui dando exemplo, claro, muito simples, mas se você já sabe que a sua média das entregas é feita em 2 dias, para que prometer né, que o cliente vai estar esperando, de repente contando com aquele item para alguma situação específica e aí você deu um prazo que você já sabe que você não vai cumprir. E dá aquela sensação de que eu estou sendo esperto, né, esperteza brasileira, mas muito pelo contrário, os clientes são muito mais espertos de fato e não vão gostar de viver uma frustração. Então, promete o que você tem capacidade de cumprir e trabalha para reduzir esse prazo. Aí eu comecei com 3 e eu preciso afinar os meus prazos internos de expedição logística, depois o prazo dos meus parceiros de entrega. Aí você vai baixando, vai fazendo um plano para conseguir aquela redução, mas não começa prometendo algo que você não vai cumprir, porque é muito frustrante e com certeza leva a essa experiência de frustração, de descaso, de se sentir enganado. Então, eu acho que eu tomaria cuidado com este ponto também. Eu acho que também tem um ponto que é importante, né? Assim, problema sempre vai acontecer, né? O transportador vai errar, a pessoa não vai estar em casa, ela vai ter colocado o endereço errado e ela vai achar ainda que é a culpa do transportador e tá tudo bem, né? Acho que o cliente sempre tem razão no final do dia, né? Mas acho que com a tecnologia certa, você comunicar ele a todo momento, né? Falar, olha, eu já sei que vai atrasar um dia antes de atrasar. Fala, vai atrasar, já estamos olhando, fica tranquilo, a gente vai entregar, né? Acho que dá essa informação para ele também, porque eu vejo que quando a gente recebe isso, a gente, opa, tá bom, estão olhando para o meu pedido, vai atrasar, mas eles já estão olhando, vai dar certo. Do que aquela coisa, né? Atrasou 2 dias depois, 2 dias que atrasado, desculpa, seu pedido atrasou. Eu já sei que atrasou, né? Então, acho que a comunicação proativa também é muito importante nessa relação, né?
com o e-commerce e com o consumidor. E acho que até você falou de devolução também, né? Eu vejo por muito tempo, e acho que tem mudado isso desde então, o e-commerce na embarcador sempre olhou para a devolução como um custo. Não quero devolução, vou tentar colocar no cantinho da tela, bem no final, para ele ver que tem devolução, para ele não achar, para ele não devolver, tentar evitar a devolução, porque de fato é um custo, né? E é um custo relevante. Mas quando a gente olha mercados mais maduros, né, lá incentiva a devolução, né? E eu vejo isso também já acontecendo aqui no Brasil com algumas marcas de você quer devolver, tá tudo bem, eu tô aqui, tô destruindo, já quando você compra, você recebe a instrução da devolução, se você quer uma coleta, se você quer levar num ponto, no Correios, então facilita cada vez mais, porque de fato, quando você tem um cliente insatisfeito que não consegue fazer devolução, uma fricção, tem que ligar, tem que mandar e-mail, demora, você vai pensar 3 vezes antes de comprar novamente naquela loja. Você perdeu um cliente que você gastou para adquirir ele comprou, ele vai dar um jeito de devolver, vai te custar e nunca mais vai voltar a comprar. Né? Então, quando você facilita isso, de fato, você está ajudando a recorrência daquele cliente. Né? Ele falou, pô, comprei, não deu certo, mas para devolver foi super fácil, eu entrei na plataforma, em 5 minutos eu estava com o negócio devolvido, recebi meu dinheiro de volta rápido, foi super boa a experiência da devolução, então se eu posso comprar de novo sem medo de ser feliz de se der tudo errado de novo eu vou conseguir devolver, né? E eu vejo que ainda tem alguns e-commerce olham isso como um custo, né? E não como uma forma de fato gerar a fidelidade daquele cliente, né? Gerar a recorrência daquele cliente e gerar uma boa experiência, né? Então acho que isso também é um fator super importante. Daniel, aproveitando esse ponto que você falou de coleta, devolução, eu, por exemplo, sou uma pessoa que compro muito de e-commerce. Só que justamente esses momentos de fricção, que a Aline comentou, o meu tênis que eu comprei não serviu, tenho que ir aos Correios. Isso é desgastante, você tem que ir lá, eu comprei online para não sair de casa. Né? E conversando com amigos e tal, também, eu não compro nada porque se não servir vai ser um transtorno. Eu insisto, mas esse momento é desgastante, ter que ir a uma agência de correios, pegar uma fila. Pensando agora como lojista, como transportadora, como esse custo impacta e é possível absorver esse custo pensando justamente também no preço que se paga para reter um cliente e para adquirir um novo cliente? Como balancear isso do lado do lojista? Perfeito, eu acho que é uma boa pergunta. Confesso que eu tenho a mesma dor e sofro do mesmo problema, tá? Acho que não é só você, acho que o consumidor brasileiro ele sofre muito, né, com a questão da reversa. E de fato, sim, hoje, né, acho que a empresa que consegue fazer isso da melhor maneira é o Correios, né, pela sua capilaridade, tem bastante agência, então de fato ainda o método mais natural ainda é conseguir da agência Correios desenvolver. E a gente sabe que não são todas as agências, mas existe uma fila, você fica lá 30, 20 minutos, e isso de fato é desgastante, né? Então existem 2 maneiras de melhorar isso, né? De fato, a primeira é você ter uma coleta em casa, só que isso é extremamente custoso, né? E é difícil você colocar isso dentro do custo, né? do produto que você está comprando. Então, naturalmente, isso acontece em lojas que vendem produtos com um ticket um pouco maior, por um público, né? Um público mais A, B. Então é desafiador, sim. Então, ele custa geralmente 4 vezes mais do que uma devolução normal nos Correios, né? Porque você deslocar um carro para ir lá pegar um pacote na sua casa, de fato é desafiador. Esse carro ele não consegue fazer isso muitas vezes ao dia, né? Então acaba tendo um custo extremamente alto. Uma outra solução, dando um spoiler aqui, e os pontos de envio eu até comentei, né, que também serve para devolução, e a gente está olhando para isso, é de fato, ok, eu vou ter que sair de casa para devolver, mas os pontos de envio ele tem uma outra vantagem que não tem a fila, né? Então você vai fazer a devolução, demora em 30 segundos para fazer uma devolução. E além disso, é um estabelecimento comercial. Naturalmente, você já estaria indo nesse estabelecimento, seja lá papelaria, uma padaria, né, uma farmácia, um mercado. Você não está saindo da sua rota ou está muito perto do seu trabalho ou da sua casa, né? Então a experiência ela tende a ser um pouco mais, um pouco melhor, né? Mais interessante para você. Então acho que equilibra um pouco desses 2 lados, né? Então é um pouco da estratégia do e-commerce. Se ele consegue colocar isso no custo da aquisição do cliente, uma devolução com a coleta em casa, ou de fato ainda buscar alternativas aos Correios, né? De fato a fila tá longe, é um pouco desgastante, e de fato a gente pensa um pouco antes de comprar, né? Vou comprar e se tiver que devolver, né? Vou ter que ir lá nos Correios devolver, então de fato. Mas eu vejo isso um futuro interessante pela frente, eu acho que tem bastante coisa vindo por aí.
que você vai melhorar muito a experiência de entrega, né? Você não vai precisar de impressora, não vai precisar de uma embalagem, então tem bastante coisa vindo por aí. O Grupo Interposto também está olhando para esse mercado. Quer complementar? Vou complementar com alguns pontos do ponto de vista do lojista e do transportador, né? Para complementar o que o Daniel já falou super bem. Uma das complexidades da reversa, pensando no transportador, que eu destacaria, na verdade são duas. Uma é o volume. Então imagina que hoje no mercado brasileiro de 5 a 7% de todas as vendas geram uma devolução, né? Que está previsto, inerente, faz parte do negócio. Até pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê, né, o direito à devolução dentro de 7 dias. Então, quando você fraciona isso, né, num mercado que ainda está em constante crescimento como no Brasil, uma coisa é você entregar os 100% e conseguir organizar a sua operação para que ela entregue 100%. A outra coisa é você organizar a sua operação para coletar esse 5% distribuído em várias regiões, né? Então, essa complexidade operacional de volume, né, algo que faça sentido para o transportador como negócio, né, que seja atrativo para ele. Porque muitas vezes ele tem que cobrar o mesmo valor da entrega, mas ele não tem o mesmo volume para organizar a operação dele. E uma outra complexidade é a gestão dos riscos da reversa. O que acontece? Quando você tem a coleta na casa do consumidor, existe uma, digamos assim, uma ramificação da responsabilidade por eventuais danos do produto. Quando você vai direto a uma agência dos Correios e entrega, é você quem está entregando e os Correios lacram e o produto vai direto ao lojista. Quando você vai coletar, né, existe, mas o transportador tomou cuidado com o produto, quem avaliou? Foi o consumidor final que avaliou aquele produto e já devolveu avariado? Ou o transportador não checou isso na hora da coleta? Ou ele não tomou o cuidado adequado e está devolvendo para mim, lojista, um produto todo danificado? E aí o transportador é responsabilizado por aquele dano. Então ainda a gente não se desenvolveu como mercado brasileiro em ferramentas, em práticas, para dar essa segurança para o transportador de que ele não é o único responsável pela gestão e minimização dos danos do produto, e a gente não tem esse trabalho organizado para unificação de volumes e aí fazer com que essa operação seja atrativa financeiramente como negócio para o transportador. Então, eu entendo perfeitamente, claro, já vivi várias experiências como consumidor e entendo que para o consumidor a gente precisa como mercado evoluir em soluções para reversa. Que bom que a Interpost está olhando para isso, mas também queria frisar esses dois lados, como você perguntou. Do lado do transportador e do lojista temos esses dois desafios que eu destacaria. Bom, a gente está indo para a reta final dessa nossa conversa. Vocês com a experiência que têm, a atuação no mercado há um bom tempo, queria pedir as dicas de ouro, conselhos para quem nos está assistindo, né? Quais as estratégias mais eficazes para reduzir custos de entrega sem perder essa qualidade, para não perder cliente? Bom, acho que a gente já falou de algumas, né, durante o caminho aí, cuidado com a escolha de parceiros e intermediadores, construir uma parceria, usar de tecnologia para municiar o consumidor de informações, de rastreabilidade, acho que tudo isso. Eu traria um ponto que parece às vezes passa desapercebido, mas é muito importante, cuidado com o cadastro de produtos e com a embalagem, né? Porque isso influencia no cálculo do valor do frete, né? Então as medidas, o peso, então às vezes você cadastra errado, você calcula errado e com isso o seu preço vai ficar muito alto. Cuidado com a escolha da embalagem, não só pela experiência de avaria, mas depois que é feito o primeiro cálculo do frete e o produto é embalado, eu já recebi inúmeras vezes na minha casa caixas enormes para um produto pequeno. E aí o transportador recalcula o frete com base na cubagem. E aí você paga um valor altíssimo de frete por bobagem, né? Então, a gente já falou de tudo, de tecnologia, de parceria, de consumo, de consumidor, mas eu queria destacar esse ponto que parece tão bobo, mas ele pode ser ali a cereja do bolo na experiência. Você gastar com embalagem inadequada e gastar com frete a mais. Eu fiz alguns estudos já no passado e chegava na casa de 17%, 18% a mais de custos só por conta da escolha de uma embalagem maior do que o devido. Então, eu destacaria esse cuidado, complementando tudo que a gente já falou. Bom, perfeito. Assim, ponto perfeito da Aline, né? O transporte mais caro é o transporte de ar.
né? Quando você está transportando ar não pedido. Isso é incrível como acontece, né? Existem já várias máquinas, né, que você consegue criar embalagens exatamente do tamanho do produto, de fato, para economizar. E também acho que a embalagem, ela é de fato, quando você vai receber uma coisa, você olha a embalagem, né? É primeiro toque, né? A primeira relação que você tem com aquela entrega. Então, de fato, uma embalagem, acho que não é uma embalagem, né, de presente com laço, mas uma embalagem boa, que não vai chegar variada, que não vai chegar amassada, que vai estar bem lacrada. Tudo isso também passa uma confiança, né, para o consumidor que está recebendo essa encomenda. Acho que além disso, a gente já comentou, usar tecnologia, né, conhecer melhor o teu consumidor, usar dados para isso. Hoje fala muito de inteligência artificial também, né, aplicar a inteligência artificial para conhecer melhor o consumidor, ter ali a boa estratégia de frete, né, então a gente chama de menu de frete, seja o menu prazo padrão, que para quem quer frete grátis, ok, vai demorar um pouquinho mais, vai numa malha um pouco mais lenta. Mas se alguém quer um frete expresso, está aqui, conectar um Uber, né, uma entrega rápida para quem quer. Então acho que ter também ali um leque, opção de entrega para esse teu consumidor também é extremamente importante. E como eu comentei também, acho que usar a tecnologia a favor da comunicação, né? Esse negócio de você avisar o cliente proativamente, comunicar ele da melhor maneira, se possivelmente, né, a gente falava até então de o teu pedido vai ser entregue dia 12 de abril. Hoje a gente quer saber dia 12 de abril entre 2 horas e 2h20, né? Então acho que também quanto mais você conseguir avançar e ter parceiros que conseguem te ajudar nesse sentido de dar previsibilidade, você vai ajudar muito, né? Você vai diminuir o sucesso de entrega, vai melhorar a experiência do consumidor, vai deixar ele menos ansioso, vai reduzir, né, chamada do saque para ver onde esse pedido está. Então isso acho que é super importante. E se você tem estratégia também de entrega própria, né, onde você tem ali uma região que você entrega diretamente, investir em roteirização, né, uma forma mais inteligente de sequenciar essas entregas, reduzir combustível, reduzir tempo. Acho que são dicas importantes aqui para quem tem da loja e faz ali, tem esse desafio logístico. Bom, chegamos ao fim dessa conversa. Gostaria de agradecer a Aline, Daniel, obrigado pela presença, por aceitarem o convite para mais um episódio da nossa websérie. Obrigado. Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui. A Interpost é uma empresa incrível que eu admiro muito e estou sempre acompanhando aí para a gente juntos trilhar um caminho de evolução na experiência da entrega do e-commerce brasileiro. Obrigada. Obrigado pelo convite, Aline, obrigado por ter aceitado esse convite. Grupo Interpost aqui junto, né, com a Vetex, loja integrada, são super parceiros, então para mais um Vetex Day 2024. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu até o final desse episódio da segunda temporada da websérie Tecnologia para uma Entrega Perfeita. Acompanhe os outros episódios que ficarão disponíveis no canal da Interpost, no YouTube. Eu sou Amon Borges e até a próxima.